Marina, o governo brasileiro, eu não vou aqui me deter mais sobre as posições diplomáticas do governo, porque acho que elas estão muito bem esclarecidas do que o governo brasileiro está imaginando. Mas algumas declarações do presidente da República eu consigo ainda não perder a capacidade de me espantar. A última declaração sobre Venezuela, ao dizer, nós tivemos um negócio normal que aconteceu, mas como normal que aconteceu por lá? Até observadores internacionais anteriores, o Carter Center, por exemplo, sempre analisou as eleições venezuelanas, separando as duas coisas, dizendo, gente, ir às urnas na Venezuela com respeito à chegada, abriu o portão, fechou o portão, botou o nome na urna, tem apuração, isso sempre aconteceu. A Venezuela era elogiada, inclusive, por observadores internacionais, porque este procedimento da democracia funcionava. É que tem um restante de coisas, né? Poder ser oposição. Restinho, né? Ter uma corte de justiça independente, ter uma justiça que não casse e que não vá atrás por perseguição política de rivais políticos e coisas dessa natureza. Mas coisas simples, coisas normais, segundo o presidente da República. Mas, Marina, eu não sei mais exatamente se o objetivo é único e exclusivamente do presidente da República ou se é mais do governo brasileiro de buscar uma solução pacificada. Eu confesso que eu já perdi um pouco a linha de para onde estamos indo. Você tem alguma solução para essa história? Eu acho lamentável. Acho a posição do presidente Lula lamentável. Eu acho que ele precisa deixar o Itamaraty cuidar da diplomacia brasileira. Todas as vezes que ele tentou tomar esse lugar no governo 3 dele, foi um desastre. Ele precisa entender, o mundo mudou, a Venezuela mudou, sabe? Não existe mais aquelas pequenos ideais de esquerda lá do começo, 25 anos atrás. O governo do Nicolás Maduro não é o de esquerda, ele não tem nada de esquerda, ele é uma ditadura. A própria esquerda da América Latina já abandonou a Venezuela, né? Mas precisa abandonar, sabe? Quando o Lula se coloca desse jeito, ele se descredencia como esse mediador que ele quer ter, ele se descredencia até internamente, porque não dá pra você defender uma coisa internamente, que é a democracia, ele vive falando isso aí, e não defender isso no país vizinho. O Lula precisa entender como que ele foi eleito, como que ele chegou aqui. Ele ganhou do Bolsonaro por quê? Não foi por causa da fala improvisada dele. Por que ele atraiu Simone Tebet, Marina Silva, ele fez aquela, como é que chama? A Frente Ampla. Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin. Porque ele era o candidato da democracia. Ele foi eleito, foi por isso. Ele não pode agora fingir que isso não aconteceu, fingir que ele não foi eleito por isso. Ele fica a posição do país ridícula. Agora, quando ele fala que foi, como é que as palavras que ele usou? Foi tudo tranquilo, foi tudo normal, certo, pacífico. E que quem quiser reclamar é que só ir à justiça e reclamar. Que justiça! Que justiça, sabe? Assim, qualquer pessoa sabe que aquilo ali não é democracia, qualquer pessoa sabe que não existe um processo jurídico, judicial lá que seja decente, que a gente possa confiar. E aí o Maduro vai lá e fala que ele está à vontade, pede uma investigação. Eu fico achando que ele está debochando da gente, debochando do Lula, porque é a única coisa que me parece, eu acho lamentável, eu acho que a posição do Brasil, que acaba sendo representada pelo presidente Lula, né, que se abstém numa votação que vai pedir lá o resultado, urna a urna, né? Que é o resultado que vai poder, a tal da ata, né? Sim. Que vai, boletim de urna, né? Que a gente usa aqui, que vai poder falar pra gente como que foi essa votação, vários cálculos de vários especialistas dizendo que a oposição ganhou, assim, a gente ignora, a gente demora a responder, a gente demora a se colocar. Eu acho até, Marina, que você poderia objetivamente olhar para a oposição e para a situação, ambos com a incapacidade momentânea de provar se venceram. Sim, ninguém está falando que o outro lado... o benefício da dúvida nesse aspecto, porque não há essas condições. Mas o problema é que, para gerar essas condições materiais de a oposição ou a situação de Nicolás Maduro dizerem isso, precisava de um procedimento democrático, assim. Precisava que as coisas fossem justas e minimamente possíveis de serem verificadas. E não há como se tratar de uma democracia em que isso não possa ser feito, né? A gente sabe era e vezeramente como lidamos com este problema aqui no Brasil, e a gente precisou explicar mais de uma vez às pessoas que, assim, todos os votos de cada cidadão, se você chegar no dia da votação, ao final, eles estão lá estampados na parede. Ele não está lá com o seu nome, ele não está lá te identificando, porque existe nem tem sigilo. Que estar, né? Nem tem de estar, essa é a regra. Mas você sabe quantos votos foram depositados naquela urna, você sabe, o boletim de urna está ali para dizer isso. O que nós temos é uma agilidade em transmissão de dados para as eleições serem rápidas. Mas ata, nós temos do mesmo jeito. A gente sabe o tamanho do problema, que foi lidar com o negacionismo de urna, né? Lidar com esse ataque objetivo e claro e intencional, já se sabe agora muito claramente, as investigações da Polícia Federal estão mostrando,
contra isso. E não dá para o presidente da República, que até outro dia precisava fazer um combate exatamente a esse tipo de retórica e de procedimento, se esquivar disso porque está dizendo para um aliado que ideologicamente tem gente do PT que acha legal. Eu quero só explicar uma coisa que fica parecendo também, né? Assim, ninguém está dizendo que o Brasil tem que cortar relações comerciais não tem nada a ver com isso. Com a Venezuela. Não tem que dizer amém para tudo que faz. Como que você defende o indefensável? Como que se defende uma ditadura? Como que se defende um processo que não é limpo, que não é certo, que não é correto? E ninguém está dizendo também que a oposição não tem seus problemas, que a oposição não seja mega democrática, mega correta. Ninguém está dizendo. O que nós estamos dizendo é de uma postura de um líder que quer ser conhecido como mediador, como pacificador, que não consegue ser isento em nada. Mas esse é o primeiro passo, né, para encontrar a pacificação, e o governo Lula fez essa tentativa no caso de Israel e da guerra contra o grupo terrorista Hamas, para tentar encontrar apoio de grupos internacionais e para mostrar o quanto o genocídio que se praticou lá na Palestina também estava sendo patrocinado por Israel, da mesma maneira cruel e vil e terrorista que estava sendo feito lá. É preciso chamar as coisas como elas são, para começar um debate minimamente sério de poder apontar o dedo para elas. Não dá para ficar adorando pílula e dizendo, não, mas não é bem assim, as coisas não são dessa natureza, é um processinho democrático, etc. Democracia, se resumisse única e exclusivamente a ir à urna votar, era muito fácil. A democracia vai muito além disso. Letícia, quero te perguntar também sobre esse ponto de vista. Governo brasileiro, sua impressão é qual? O governo tem ideia do que está fazendo ou está sendo movido a reboque do que o presidente diz e aí tem que ficar mudando de rota depois? Eu acho que eles não sabem, tá? No meio do caminho ali, no meio termo, eles não apoiam claramente o Maduro, mas eles também não criticam, assim, não condenam também as atitudes dele. E aí eu acho que fica numa situação muito complicada, porque, assim, havendo, né, um reconhecimento que não foi legítima essa eleição, como que o Brasil fica? Ele vai apoiar um governo que o mundo inteiro não vai apoiar, sendo que aí eu acho que talvez parou de ser uma questão talvez ideológica ali de esquerda, porque a esquerda da América Latina, né, como eu falei, a esquerda também já saiu, assim, o Alberto Fernandes, o Boric, ninguém mais já isolou a questão ali da Venezuela. Então eu fico pensando, talvez, não sei qual que é o cálculo, é um cálculo geopolítico para poder se aproximar, talvez, China e Rússia, só que eu acho que também é muito perigoso isso, porque o Brasil precisa muito, sim, desses países, né, só que ele vai ficar contra o Ocidente? Porque ele também precisa muito do Ocidente também. Então, eu acho que a postura aí do Brasil, acho que ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai ficar em cima do muro, como ele tem feito, ou o Lula vai realmente tomar vai falar assim, não, reconhecemos o Maduro. Eu acho que ele vai ficar numa situação um pouco complicada. E tem problemas objetivos, que eu até vi de uma análise de uma pessoa que conversou com uma jornalista do Itamaraty, né, fazendo uma análise de alguns problemas pragmáticos que o Brasil tem nessa relação. Por exemplo, o Brasil tinha um acordo de fornecimento de energia para a região norte do país e que, em função de como a gestão Jair Bolsonaro cortou por completo as relações com a Venezuela, o Brasil, por exemplo, precisou fazer produção maior de termoelétricas com um custo maior, com um custo mais poluente, e que vai na contramão do discurso de sustentabilidade que o governo tem quando tem a presença de Marina Silva, e que precisaria da Venezuela para retomar um fornecimento de energia em bases mais limpas. Também fala, por exemplo, sobre o quanto é importante ter a Venezuela como parceira na fronteira para evitar que o tráfico de drogas se expanda. E se expanda prejudicando, por exemplo, terras Yanomamis, expandindo atividades de mineração e outras atividades vinculadas a esse tipo de operação, que o governo brasileiro sozinho não dá conta de resolver. Precisa dos parceiros internacionais o ajudarem. Mas eu entendo que todas essas coisas pragmáticas são relevantes, mas elas não podem ser a régua definitiva e medidora para você não ter a capacidade de fazer um discurso. E vamos lá, eu vou tentar ser mais poliana neste aspecto. Fizesse um discurso como Gustavo Petro. Alguma coisa na linha de, olha só, eu não estou aqui fazendo um apoio claro a Nicolás Maduro, ele tem o direito legítimo de ser candidato, de ter eleições, mas elas só serão validadas se houver uma comprovação efetiva de atas por organismos internacionais, por avaliações minimamente seguras. Do contrário, o Brasil se manterá na mesma posição de não aceitar um regime aquilo como democrático. Assim, você podia manter uma distância, mas usar a expressão me causa um choque do tamanho do universo. Dizer que assim, as coisas foram normais.
Não dá para dizer que nada na Venezuela... Os jornalistas estão tratando como se fosse a Pois é. Terceira Guerra Mundial, assim, é de um descolamento da realidade muito grande. Né? Perfeitamente. Acho que é de se atentar É para um mundo paralelo, completamente né, que se cria. paralelo. E, assim, não consigo ver um cálculo político como a gente vê no caso do Banco Central. Você critica Sim. daqui para colher alguma outra coisa, dizendo, tem um grande inimigo, etc. Mas nesse caso da Venezuela, não consigo encontrar exatamente Tá nada. se colocando de um lado, mas assim, tá ficando contra o mundo inteiro, né? Do Ocidente inteiro, como se não precisasse Tem também. uma expressão que a esquerda gosta de usar muito, que é a história de estar do lado certo ou errado da história, né? O presidente Lula, neste caso da Venezuela, escolheu Vai o seu acabar lado com a biografia dele. e tá com a bandeirinha, inclusive, do lado errado da história, dizendo, opa, estamos aqui firmes e fortes.